Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo, do Malvadão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 10/1, trazendo todas as notícias e informações do Malvadão que tá todo vapor no mercado da bola. A gente, chapelaço do Malvadão aí no Palmeiras. Palmeiras achou que ia ficar sozinho lá para trazer John Arias e o Guilherme Almada. Pessoal, se não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. Mas o Flamengo está tentando uma liberação imediata para já começar a temporada tendo um segundo do goleiro para ficar ali à sombra do Rossi. E o Flamengo pode ter saídas também. O Santos tem interesse em contratar o atacante Michael por empréstimo. O Flamengo até aceitaria o negócio desde que o Santos pagasse integralmente o salário do Michael. Outro que pode sair por empréstimo é o volante Alan. Corinthians e São Paulo já demonstraram interesse, mas o Flamengo só aceitaria se recebesse algum jogador em troca. Kelly, a gente vai seguir de olho. Valeu, Duda. Já já eu volto contigo pra gente falar mais da estreia do Flamengo amanhã no Cariocão. Antes, vamos com o Fluminense. Bora falar com a Duda Dal Ponte de novo, que sabe tudo do Mengão? Fala aí, Duda. Kelly, esse primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Carioca vai ser no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, porque o gramado do Maracanã está passando por uma revitalização. Essa é uma partida da 5ª rodada, mas que foi antecipada por conta do calendário do Flamengo, que já no dia 1º de fevereiro vai ter Supercopa do Brasil contra o Corinthians. O elenco principal do Flamengo só vai se reapresentar aqui no Ninho do Urubu na segunda-feira, mas essa garotada do Sub-20 está trabalhando, pensando no Campeonato Carioca, desde dezembro, tá? E hoje eles saíram cedinho aqui do Rio de Janeiro, foram para Volta Redonda, já treinaram no estádio Raulino de Oliveira pela manhã e agora estão descansando. Tem alguns jogadores que normalmente estão ali no banco de reservas do principal que a gente conhece. João Vitor, Iago, Guilherme, Douglas Telles, mas tem um jogador específico que voltou especialmente para reforçar o time aí nessa estreia do Campeonato Carioca. O Wallace Yan, que estava na Copa Intercontinental em dezembro, pegou férias no dia 18 de dezembro com todo o elenco principal, mas retornou antes para ajudar o Flamengo nessa estreia do Campeonato Carioca. Então vai estar amanhã diante da Portuguesa em campo lá no Raulino de Oliveira. Kelly, volto com você. Obrigada, Duda. Um beijo grande pra ti. Mata-mata da NFL, futebol americano. A imprensa argentina noticiar, a imprensa paulista confirmar a negociação do Palmeiras para ter Thiago Almada, hoje jogador do Atlético de Madrid. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. O Flamengo tem dinheiro em caixa, é um jogador que joga muita bola, mostrou isso em 2024, quando foi o principal jogador do Botafogo nas conquistas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É jovem e vai deixar o Palmeiras se reforçar. Ainda tem outro ponto, o Arrascaeta, ele praticamente virou atacante. Hoje o único meia de ofício é o Carrascal, que faz aquela função ali. O Thiago Almada seria uma baita contratação. O Flamengo, repito, tem a obrigação de tentar o Thiago Almada. Até a gravação desse vídeo, eu não tenho informação que o Flamengo vai tentar. Não tenho essa informação, é apenas uma opinião. Lendo tudo que está sendo dito aí do interesse do Palmeiras em ter Thiago Almada. Inclusive o Palmeiras também está indo atrás do John Arias. O Flamengo tem a obrigação de tentar o meio argentino. Tem que pelo menos tentar. Não pode perder essa grande oportunidade. Tem dinheiro em caixa, isso é o mais importante. Por falar em dinheiro, o Flamengo vai receber um bom valor aí na venda de um jogador. Trata-se de Vitor Hugo, porque o Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo junto ao Flamengo e vai desembolsar 2,5 milhões de dólares por 50% do meia. Isso dá em torno de 13 milhões de reais e o Flamengo vai manter 50%. Mas, Venê, esse jogador não estava no Santos emprestado? Pois é, a negociação foi o seguinte, o jogador estava emprestado ao Santos e aí o Santos ele tinha a escolha de cobrir a oferta caso o Flamengo recebesse a oferta para vender o jogador. O Atlético Mineiro ofereceu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo avisou ao Santos. Santos, e aí, vocês vão querer cobrir a oferta? O que o Santos fez com o Atlético Mineiro? Ô Galo, vocês querem ter o Vitor Hugo? Beleza, a gente tem o direito
de comprar o jogador, de cobrir a oferta. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou cobrir a oferta, vou dar o direito de vocês comprarem, a gente fica com a taxa de vitrine de 10%, mas você me empresta o Gabriel Menino por uma temporada. Pode ser? Beleza, pode ser. E aí o Santos e o Atlético Mineiro fecharam desse jeito. O que o Flamengo fez? Beleza, Atlético, eu só vou exigir aqui garantias bancárias no pagamento de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem para vocês? O Atlético Mineiro foi lá, deu as garantias bancárias que o Flamengo pediu, o Santos se acertou, então os 3 clubes se acertaram e ficou tudo certo. E para mim foi uma ótima venda para o Flamengo. Por quê? Seria um jogador que estava sendo dado a um clube de Portugal. Vocês vão se recordar disso. O Flamengo estava liberando de graça, ficando apenas com 50%. Hoje o Flamengo ganha 13 milhões de reais por 50%. Para o Flamengo foi maravilhoso. E por falar em algo maravilhoso, o Flamengo deu um chapéu no Botafogo e está muito próximo de contratar o goleiro Andreu. E eu vou explicar toda a situação para vocês. O goleiro Andreu, hoje no Gil Vicente, ele tem contrato até o meio do ano. E ele tem 2 representantes. Um dos representantes do goleiro estava fechando com o Botafogo. Só que esse representante, ele tem uma pequena parte do jogador. O restante é do Juliano Bertolucci. Esse representante que tem a pequena parte se acertou com o Botafogo. Só que esqueceu de combinar com o principal representante do atleta, que é o Juliano Bertolucci. Em nenhum momento o Juliano Bertolucci se acertou com o Botafogo. O Juliano Bertolucci ele estava acertando o goleiro Andreu no Bahia, Grupo City e tal. Estava tudo encaminhado. O jogador em nenhum momento esteve próximo, de fato, de assinar com o Botafogo. Ele estava mais perto do Bahia do que propriamente do Botafogo. E aí, vocês vão se recordar que, de fato, José Boto e Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E depois desse jogo, o José Boto conversou com o Juliano Bertolucci sobre outras situações, sobre Caio Jorge, que já já a gente vai falar, porque é o mesmo representante do Caio Jorge, sobre a situação do Cebolinha, que já já a gente vai falar, sobre a situação do Pedro, que é atacante, ou seja, são jogadores do mesmo representante. E aí o Juliano Bertolucci falou, vem cá, vocês foram ao jogo aí, e aí, o goleiro Andreu? Aí o Boto perguntou, qual é a situação? Como é que tá isso? Aí o Juliano explicou, tá assim, assim. Aí o Boto falou, olha, uma boa oportunidade de mercado, eu vou querer. Vamos fechar um contrato de 4 anos aí? Pode ser? Aí o Juliano, opa, entre Bahia, Botafogo interessado, Flamengo, eu prefiro o jogador no Flamengo. Vamos fechar 4 anos de contrato. Tá acertado entre eles. Só que o Flamengo, para ter o jogador já nessa janela, o que o Flamengo fez? Foi no Gil Vicente e ofereceu 1,5 milhão de euros para o Gil Vicente liberar o jogador agora. Só que o Gil Vicente não quer liberar. Como assim? Mas vai perder o jogador de graça. O Gil Vicente prefere ter o jogador até o meio do ano e depois perdê-lo de graça a receber agora 1,5 milhão de euros e liberá-lo. Porque o Gil Vicente entende que no meio do ano vai conseguir contratar um outro goleiro e iniciar a temporada com outro goleiro. Agora, eles entendem que não podem perder o goleiro titular da posição. Então tá nessa situação. Entre Flamengo e jogador, tudo certo para assinar um pré-contrato de 4 anos. Beleza. Só que o Flamengo está tentando a liberação imediata e oferecendo 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. E o Flamengo aguarda a resposta. Beleza. Então o Flamengo está contratando o Andreu e está esquecendo o Gabriel Brazão? Não. O Flamengo entende que o goleiro Andreu é uma oportunidade de mercado. Porque é jovem, tem potencial, pode ser muito bem trabalhado. Só que o Flamengo mantém interesse no Gabriel Brazão do Santos. Mas o Flamengo já tem o Rossi. Ok. O Flamengo quer ter 3 goleiros muito bons no elenco. E é isso. É esse o movimento que o Flamengo está fazendo. Então o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Botafogo e saiu na frente do Bahia para ter o jogador. E está muito próximo de assinar esse contrato válido por 4 temporadas com o goleiro Andreu, que, no primeiro momento, nunca esteve no alvo do Flamengo, mas depois de uma conversa entre José Boto e Juliano Bertolucci, tudo acertado. E por falar em Juliano Bertolucci, Cebolinha também é jogador dele, e aí o Juliano avisou, ó, Fluminense e o CSK demonstraram interesse em Cebolinha, o que vocês pretendem fazer? O Flamengo foi e respondeu, nós queremos renovar o contrato do Cebolinha.
O contrato Cebolinha vai até o fim dessa temporada. Mas, Vene, o Flamengo estava topando negociar o Cebolinha com o Cruzeiro. Claro, se tivesse o Caio Jorge, o Flamengo entende que poderia fazer esse bem bolado aí para ter o Caio Jorge. O Cruzeiro não quis, o Cebolinha acabou ficando e o Flamengo entende que é um jogador importante e vai oferecer uma renovação de contrato ao jogador que tem vínculo até o fim desse ano e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo pretende a extensão de contrato de Everton Cebolinha. Eu faria isso? Já dei minha opinião aqui. Não faria. Mas a diretoria do Flamengo entende muito mais do elenco do que eu. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Flamengo faz sondagem pro Thiago Almada, ex-Botafogo. Leão tenta empréstimo. Corinthians entra em disputa com o São Paulo pela contratação de Alan do Flamengo. O Timão tenta acordo com o meio-campista. Pessoal, o Corinthians entrou na disputa com o São Paulo pela contratação do meio-campista Alan do Flamengo. A intenção do Timão é contratar o jogador por empréstimo. O Flamengo, por sua vez, deseja receber jogadores em troca. No caso da negociação com o São Paulo, o pedido foi por Marcos Antônio. O interesse corintiano em Ala foi noticiado inicialmente pelo UOL. É só mandar o Breno Bidon, né? A contratação de um meio-campista é a prioridade para o Corinthians nesta janela de transferências após a saída de Maicon. Alan está com 28 anos e sem muito espaço no Flamengo. Deve mudar de ares nessa temporada. Em 2025 ele disputou 33 jogos nos 78 jogos oficiais da equipe. Notícia curta aqui, né, pessoal? Alan já é passado no Flamengo. Então, assim, se o Corinthians quer, vai ter que trocar por jogador, né? Essa é a realidade. No São Paulo é o Marcos Antônio e no Corinthians manda o Breno Bidon, né? Sei que eles não vão querer negociar, mas não deve mudar de atitude só porque está negociando com o Corinthians. Então, assim, Alan não pode sair de graça. Tem que ter um benefício aí para a saída desse jogador. Lembrando que no Flamengo ele não joga, no Flamengo ele não tem nem condição de ser titular, mas claro, né, pessoal, em qualquer time da Série A aí, o Alan seria titular absoluto, né? Principalmente nesses times paulistas aí, como Corinthians, São Paulo, até Santos, né? Tem o interesse do Santos no Michael, então o Flamengo, esses jogadores que o Flamengo não quer é titular absoluto em qualquer equipe da Série A. É isso aí, torcedor flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!